Olá, alunos! Nós já começamos a trabalhar o ensinar de pontuação e nós vimos a importância do ensinar de pontuação para a comunicação escrita. Nós vimos o ensinar de pontuação no contexto, no uso em si, no texto, não é verdade? E agora nós vamos para as regras de uso do ensinar de pontuação. Começando aqui com o ponto, que nós chamamos de ponto final, ponto contínuo. Preparados, alunos? Vamos às regras, preste bastante atenção. O ponto pode ser utilizado para, regra número 1, ou letra A, para indicar o final de uma frase declarativa. E aqui eu não preciso explicar porque nós já trabalhamos bastante a questão das frases declarativas, né? Quando eu digo assim: acho que Pedro está gostando de você. Isso aqui é uma frase do tipo declarativa, não é verdade? Eu estou declarando de forma afirmativa. Então, eu vou encerrar com o quê? Com o que nós chamamos de ponto final. Eu declaro afirmativamente e eu declaro também de forma negativa. Acho que Pedro não está gostando de você. Outra regra. Eu uso o ponto para separar períodos. O que é o período? É a reunião em um enunciado só de mais de uma oração. Veja só, alunos. Quando eu digo assim, ela vai estudar mais tempo. Isso aqui é uma oração, não é? Mas eu ainda não disse tudo. Eu disse que ela vai estudar mais tempo. Eu quero dizer mais alguma coisa. Então, eu coloco o que eu chamo de ponto contínuo. Ainda é cedo. Então, eu coloco o ponto final, né? Que eu chamo, na verdade, aqui eu chamo, os professores têm o costume de dizer, quando estão fazendo aquele famoso ditado, ponto contínuo, letra maiúscula, ainda é cedo. Então, para separar períodos, né? Então, eu coloco aqui o ponto, eu digo a primeira oração, coloco o ponto, então eu escrevo a outra oração. Então, isso aqui é um período. Nós vamos estudar isso aqui mais à frente, viu, alunos? A questão dos períodos, período simples, período composto, nós vamos estudar. No caso, esse aqui é um período com mais de uma oração. Nós vamos estudar mais à frente. Nós também usamos o ponto para abreviar palavras, nas abreviaturas. Isso aqui, V, ponto, EX, ponto, o Azinho aqui em cima, é a abreviatura do pronome de tratamento Vossa Excelência. Esse pronome de tratamento nós vamos encontrar muito nas comunicações formais, na linguagem formal, tanto na linguagem falada quanto na linguagem escrita. Então, nós usamos o ponto também nas abreviaturas. Então, aqui são as regras de uso do ponto. Vamos agora para os dois pontos. Os dois pontos, que é este sinalzinho aqui, deve ser utilizado com as seguintes finalidades. Letra A, ou regra número 1, iniciar fala de personagens. Muito importante isso aqui, alunos, na produção de textos. Eu estou escrevendo um texto. Então, eu quero dizer que o personagem, eu quero assinalar que o meu personagem ele vai dizer alguma coisa. Então, eu digo assim, o narrador diz, ela gritou. Bom, eu vou introduzir agora, aqui abaixo, a fala da personagem. Mas antes de introduzir a fala da personagem, o que eu devo colocar? Os dois pontos. Então, preste atenção na hora da produção de textos. Para iniciar ou para introduzir a fala da personagem, antes da fala da personagem, se ela vai falar diretamente no texto, eu devo colocar o quê? Os dois pontos. Continuando. Outra regra do uso dos dois pontos. Anteceder apostos ou orações apositivas, enumerações ou sequências de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. Tudo isso aqui nós já estudamos, alunos, quando nós vimos os termos da oração. Nós estudamos o que é aposto, o que são orações apositivas, nós estudamos isso aqui, né? O que é o aposto? Quem lembra? O aposto é aquele termo que explica, né? Que dá uma explicação sobre outro termo. Preste bem atenção isso aqui, Olha no exemplo.
Esse é o problema dessa geração. 2 pontos. E aqui vai introduzir qual é o problema dessa geração. Qual é o problema dessa geração? Eu vou colocar 2 pontos aqui e vou dizer qual é o problema dessa geração. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Esse termo aqui, ó, tem liberdade, mas não tem responsabilidade, é o que eu chamo de aposto explicativo. Então, antes de introduzir o aposto explicativo, eu vou colocar o quê? Os 2 pontos. Anote meu número de telefone. Qual é meu número de telefone? Aí eu coloco aqui na frente, ó. Antes de colocar o número de telefone, eu vou colocar os 2 pontos, né? Então, entenderam aí a regra? Outra regra do uso dos 2 pontos. Anteceder citação direta. O que é uma citação direta? Olha, isso aqui é mais assim, as pessoas que fazem faculdade, que usam. Mas como vocês já estão no 9º ano, então eu resolvi colocar. O que é uma citação direta? Ó, eu estou escrevendo um texto de filosofia, para o meu professor de filosofia. Eu vou usar uma citação de Platão, um texto de Platão. Eu vou colocar assim, lá no meio do meu texto, eu disse assim, olha, professor, é como diz Platão. O que foi que o Platão disse? Eu vou colocar 2 pontos, porque isso aqui não foi eu quem disse, foi Platão. O que Platão disse? De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Então, quem disse isso aqui, faltou as aspas aqui, quem disse isso aqui não foi eu, foi Platão. Então, como é uma citação direta do autor, de outro autor e não eu, então eu vou colocar o quê? Os 2 pontos. Então, essa é a regra do uso dos 2 pontos. Nós vamos continuar. Continuando aqui com as reticências. As reticências. Usa-se as reticências para indicar dúvidas ou hesitação. Eu estou escrevendo lá o meu texto, de repente eu quero mostrar que existe uma dúvida expressa pelo meu personagem. Como, por exemplo, sabe, preciso confessar uma coisa. Naquela viagem, gastei todas as minhas economias. Então, você vê que aqui existe, ó, uma hesitação. Quase que ele não dizia que ele gastou quase todas as economias, né? Então, ó, coloco uma reticências aqui, ó. Para que mais eu uso as reticências? Para interromper uma frase incompleta sintaticamente. Veja que nesse exemplo, a frase não foi dita por completo, ó. Talvez se você pedisse com jeitinho... Tá vendo aqui, ó? Faltou o resto da frase, ó. Ficou aqui de forma subjetiva. Talvez se você pedisse com jeitinho, ela lhe entregue o brinquedo, ela confesse a verdade, né? Tem inúmeras coisas que podem ser completadas aqui, né? Então, para interromper uma oração, um período que não foi completado. Letra C. Concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão, parecida com essa outra aqui, ó. Pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção. Assim caminha a humanidade. Então, ó, são muitas coisas aqui nessa lista, ó. Muitas, então não parou aqui, ó. Digamos que uma repórter esteja dizendo essa lista de coisas aqui, ó, que está o que está levando a humanidade para esse caminho aqui. Então, são inúmeras coisas. Então, essa lista aqui, ó, ela continua. Então, eu vou colocar o quê? Reticências. Outra regra de uso das reticências é que ela é usada para suprimir palavras em uma transcrição. Olha só, veja essa oração. Cristo não pediu muita coisa. Por que foi colocada a reticência aqui, ó? Porque aqui não aparece essa muita coisa que Cristo não pediu, ó. Cristo não pediu muita coisa. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Então, não aparece essa muita coisa. Essa coisa aqui foi suprimida, ou seja, ela foi retirada dessa oração.
ela aparece meio que escondida, para a gente imaginar o que Cristo não pediu, né? Então eu coloco a reticência para eu imaginar, para as pessoas que leem o meu texto ficar imaginando essa série de coisas que Cristo não pediu, né? Ele só pediu uma coisa, que nos amássemos uns aos outros. Então essa é a regra do uso da reticência. Vamos continuar. Agora vamos para o uso do parênteses. A gente não usa muito parênteses não, mas como nós estamos aprendendo sobre os sinais de pontuação, e ele é um sinal de pontuação, então nós vamos aprender, né? Então, os parênteses são usados para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativos, datas e podem substituir a vírgula ou o travessão. Por exemplo, Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość. Em que ano? 1871. Então, ó, tá vendo aqui que eu coloquei entre parênteses o ano que esta pessoa nasceu. Então, parêntese cabe muito bem, pode muito bem ser usado aqui, ó. Outro exemplo, numa linda tarde primaveril, aí eu uso aqui, ó, uma expressão explicativa, ó. Meu caçula era um bebê nessa época, ele veio nos visitar pela última vez. Olha, eu poderia ter retirado tudo isso aqui, ó. Numa linda tarde primaveril, ele veio nos visitar pela última vez. Mas eu quis, no meu texto, escrever essa explicação, ó. Que é bem grande, você vê que é bem grande, ó. Então, eu coloquei dentro do parêntese essa explicação, ok? Agora, vamos para um ponto bem fácil, que vocês aprendem desde a primeira sériezinha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e assim sucessivamente. Isso aqui não precisa nem explicar muito, porque vocês sabem. Ponto de exclamação pode ser usado nas seguintes situações. Após um vocativo. Vocativo nós estudamos lá nos termos das orações, que é aquele termo utilizado para fazer aquela interpelação, aquele chamamento, né? Juliana, bom dia! Então, o vocativo aqui, o vocativo é Juliana. E após o vocativo Juliana, eu vou utilizar o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, perdão. Outra regra, no final de frases imperativas, como por exemplo, fuja. Eu vou usar o ponto de exclamação. E após interjeição, ufa, graças a Deus. Nossa, que bom. Ai, que medo, né? Então, após interjeição, não tenha dúvida, vamos usar o ponto de exclamação. Após palavras ou frases de caráter emotivo, expressivo. Que lástima. Então, após aquelas frasezinhas que a gente deseja alguma coisa, né, para os outros, né, a gente também usa o ponto de exclamação. Vamos continuar. Vamos à última explicação, ao nosso último ponto desse vídeo aqui, para não ficar muito grande. Depois nós vamos fazer a parte número 2. Vamos também a um ponto bem conhecido, é o ponto de interrogação, que é utilizado em perguntas diretas, quando eu pergunto diretamente. Eu já trabalhei isso também quando nós trabalhamos os tipos de frase, né? Em perguntas diretas, quando eu pergunto diretamente. Quando você chegou? Né? Então, eu uso o ponto de interrogação. Às vezes, pode ser utilizado junto com o ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Por exemplo, não acredito, é sério? Então, isso aqui é um tipo de uso de ponto de interrogação que é mais usado na nossa linguagem coloquial, na nossa linguagem do dia a dia. Não é um tipo de situação de uso de pontuação que apareça muito na linguagem formal, não, tá, gente? É um tipo de linguagem mais assim do nosso dia a dia. Quando eu quero enfatizar bem a minha emoção, o que eu quero transmitir naquele momento, o quanto eu estou abismada com aquilo que eu quero falar, aí eu uso o ponto de interrogação junto com um ponto de exclamação. Então, esse foi o nosso vídeo número 1. Aguardem aí o nosso vídeo número 2, que começa com o uso da vírgula, ok? Espero que tenham entendido.